Boa noite. Os irmãos que eu não tive o privilégio ainda de cumprimentar, né? O pastor sempre usa esse momento, enquanto os irmãos estão fazendo período de oração, para dar clínica pastoral, atender pessoas que querem falar, irmãos da igreja. Nós estamos, irmãos, na chamada Semana da Paixão, né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a celebração do chamado calendário da cristandade. Existem às vezes alguns equívocos devido à nossa formação cultural, devido às oposições que nós sofremos no início da implantação do chamado protestantismo brasileiro. Houve uma oposição muito forte do clero católico, né, em relação aos evangélicos, e por isso o governo proibia que os protestantes tivessem templos com forma de igreja. Todas as igrejas protestantes tinham que ter forma de casa particular, não podia ter sino, não podia ter cruz. Isso foi criando, né, à medida que as gerações primeiras foram nascendo dentro desse contexto, foi criando até uma teologia que na verdade não tem razão de ser. Hoje isso não existem mais essas barreiras, e aos poucos nós fomos descobrindo, né, porque também, por questões até de dificuldades de comunicação, a ideia que se passava, né, dentro aqui dos evangélicos brasileiros, especialmente batistas, presbiterianos um pouco, metodistas menos, né, com exceção dos anglicanos, que sempre mantiveram as suas tradições. Então, aos poucos fomos descobrindo que não era assim na Europa, e não era assim na América do Norte, talvez parecido os batistas do Sul, né? Com o qual nos identificamos mais, tinham mais ou menos esse tipo de comportamento, mas não de forma assim tão radical, né? Por isso que, como domingo passado eu lembrei, no chamado Domingo de Ramos, que é quando se lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as igrejas americanas, igrejas batistas americanas e europeias, costumam às vezes botar ramos nas janelas, né, para lembrar essa ocasião. Aqui a gente podia fazer, porque isso era uma prática católica. Não é uma prática católica. Existem coisas que são propriedades da cristandade, e não específico dos católicos romanos. Isso precisa às vezes ser resgatado, porque nós perdemos muitas coisas, e o povo às vezes se complica com a gente. Eu, antes de ser pastor, eu era bancário e tinha um colega que me pegava sempre de carro para levar para o banco, e aquilo foi que me fez tomar um compromisso, porque eu já tinha no coração, né, a ideia de vir a ser pastor. Eu disse: o dia que eu pastorear uma igreja, nós vamos levar isso à ponta de faca. Eu vou celebrar a chamada Páscoa cristã de uma forma bastante clara. Por quê? Porque ele me perguntou, nós estávamos chegando à chamada Semana Santa, e ele me perguntou se nós, os evangélicos, acreditávamos que Jesus ressuscitou. Eu tomei um susto, né? Falei: por que você está me perguntando? Não, porque as igrejas de vocês não abrem, não fazem nada durante essa semana. Eu tentei explicar a ele que não era uma questão de calendário, mas que a gente fazia isso todos os domingos, né? Todos os domingos a nossa mensagem era esta, mas para uma pessoa que não estava dentro do nosso contexto, era difícil um pouco entender, e é importante que a gente tenha esse tipo de comportamento exteriorizado, porque algumas coisas começam a ser difíceis, né, de ser explicadas, né? Depois outras começaram a fazer, e a gente hoje tem várias igrejas que mais ou menos praticaram, vamos dizer, seguiram a escola, né, que começamos aqui. Então nós estamos, né, nessa semana. Hoje já vamos abordar um dos episódios que tem a ver com esses últimos dias de Jesus, as últimas horas de Jesus, as horas que antecederam o Calvário. Amanhã, quinta-feira, nós recordamos a instituição da ceia do Senhor. Foi na quinta-feira, né, da semana em que o Senhor Jesus instituiu a sua ceia. Fazemos a ceia como sempre fazemos, não é? Amanhã eu quero até dar umas explicações mais históricas e teológicas da questão da ceia, não é? Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos o ofício das 7 palavras da cruz, ou seja, as 7 últimas expressões de Jesus são pregadas por 7 pregadores, né? E os irmãos alternam com hinos e com participações especiais. É sempre um culto muito gostoso. Às 10 horas, não fizemos às 3 também, para alguém dizer que nós estamos assim tão preocupados com a questão de horário, né? Nós não nos prendemos a isso, nós nos prendemos à realidade, ao fato, aconteceu, não é? E Paulo diz para celebrarmos a festa. No Natal não há nenhuma orientação para celebrarmos, também não há nenhuma proibição. Jesus um dia nasceu, né? Se ele nasceu, então nós podemos celebrar o dia que ele nasceu. Não sabemos quando, por certo, qual dia,
se foi em dezembro, se não foi em dezembro, isso também não vem ao caso, mas a Bíblia diz que nasceu de mulher, como Paulo diz. Então houve um dia que ele nasceu. Então, sem saber o dia correto, a gente pode escolher e lembrar essa dádiva de Deus, e existem aí gente patrulheiros do inútil, né? E vem querendo buscar argumentos e querer identificar isso e aquilo com o paganismo. O que é que não está identificado com o paganismo, querido? Se você for levar ao pé da letra, a coisa fica complicada, como eu já expliquei para os irmãos. Nós estamos no mês de abril. Não sabe o que é abril? Aprilis, a deusa da agricultura ou das flores. Então estamos num mês dedicado a uma deusa, né? Então o irmão que nasceu em abril, coitado, né? Abril e fevereiro. Sabe o que é fevereiro? O mês de Februários, os deuses do subterrâneo ou deuses do inferno. Então todo mês de fevereiro é dedicado aos deuses do inferno. Agora, eu não tenho nada a ver com os deuses do inferno, né? Eles não têm nada a ver com a minha vida. Quem nasceu em fevereiro e pertence a Jesus Cristo não tem problema nenhum com os deuses do inferno. Então, não tem que ficar preocupado com isso. Januários, janeiro, o Deus das duas testas, o Deus guardião, né? Ele podia olhar para frente e olhar para trás. Março, Marte, o Deus da guerra. Junho, Juno. Julho é que começa a dar uma mudança, porque aí Júlio vem de Júlio César. Agosto é homenagem a César Augusto. Setembro é 7, outubro é 8, novembro é 9, dezembro é 10, que acaba ficando 12, né? Aqui no nosso calendário. Então, se você for se prender a isso, não tem mais nada que você possa fazer. Todos os dias, quando Jesus nasceu, todos os dias eram dedicados a uma divindade. Então, qualquer que tenha sido dia que ele nasceu, era dedicado a um Deus. Ah, mas pegaram o dia 25 de dezembro, que era o dia do nascimento do Deus Sol, que era o principal culto dos romanos, e transformaram o Natal. Legal. Até que eles fizeram uma coisa certa, porque, como diz lá o profeta Oséias, nasceria para nós o sol da justiça. O dono do sol, o criador do sol, é que tem que ser homenageado no dia do sol, e não de Deus Sol, coisa nenhuma. Quem é que conhece hoje o Deus Sol? Mas fala o que aconteceu no dia 25 de dezembro, Jesus nasceu. Agora, você celebra mal o Natal, enche a cara no Natal, briga no Natal, corrompe, esse é problema seu. Não é problema da festa. Não é problema da festa. Eu acho que a igreja tem que chamar para si a responsabilidade de tentar restaurar os verdadeiros sentidos, né, dessas celebrações. Então, há algumas celebrações do chamado calendário católico que nós não acompanhamos. Quaresma, Corpus Christi, essas coisas não, porque elas ferem, de certo modo, a nossa doutrina. A Quaresma, até tem protestantes que celebram, né? Como batistas, a gente acha que não tem que haver um período especial de santificação, de mortificação, porque isso é a luta do espírito contra a carne, é durante toda a sua vida, né? A partir do momento que você recebe Jesus Cristo, você vai enfrentar isso, não precisa marcar um período. E não comer peixe, o reino de Deus não é comida nem bebida, então não estamos presos a estas coisas. Mas como sempre eu digo aos crentes novos, porque os irmãos recém-batizados sempre perguntam ao pastor, posso comer carne na sexta-feira santa? Pode, querido, mas coma dentro da sua casa, não vai chegar no seu quintal, em plena sexta-feira santa, e fazer um churrasco, não é? Porque o vizinho vai se sentir ofendido, vai achar que você, está vendo aquele Bíblia lá, não respeita. Não faz isso. Agora, dentro da sua casa, você pode comer aquele bom bife, entendeu? Sem suculento, não tem problema nenhum, mas nunca foi e nunca vai ser pecado, né? Me lembro até de um padre, um pouco antes da reforma, que ele dizia isso: comer um bom churrasco na sexta-feira santa não faz mal algum, pelo contrário, faz até bem a alma. Então, essas coisas, né, que a igreja romana veio mantendo como tradição e impingindo às pessoas, em si a intenção nem era tão ruim como se faz hoje, né? Mas acabou sendo deturpada, porque as coisas vão sendo deturpadas. Uma das aulas que eu sempre dou meus alunos no seminário é a questão do sinal da cruz, né? As pessoas me perguntam: pastor, esse negócio de sinal da cruz. O sinal da cruz era um código, irmãos, porque na época que os cristãos estavam começando, quando eles estavam próximos um ao outro, né, tinha aquela questão do desenhar o peixe. Então, se eu era cristão e desconfiava que você era, eu pegava com o pé e fazia a figura de um peixe. Por que o peixe? Porque em grego, peixe é ictus. Se você pegar cada letra dessa palavra, dá Jesus Nazarenos Rex Theodoro, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Não, Jesus Nazareno, filho de Deus, em grego.
Então, por isso que o peixe era o símbolo. Jesus, filho de Deus. Então, era a maneira do cristão se identificar. Mas quando estava longe, você desconfiava, mas o humano estava lá naquela esquina lá do outro lado da rua. Como é que eu fazia? Se ele me respondesse, a gente já sabia. Sem problema nenhum. Qual é o problema disso? Hoje você não precisa fazer mais isso, né? Você pode, ô irmão, né? Ninguém vai criar problema. Mas começou a complicar quando, a partir de 170, 180, se instituiu o batismo de bebês e sobre a testa do neném o sacerdote fazia o sinal da cruz e dizia, com esse sinal você está protegido do diabo. Aí complicou, não tem sinal nenhum que protege ninguém do diabo. O que protege do diabo é Jesus Cristo, né? Aí você começa a deturpar as coisas que a princípio não tinham problema nenhum e começam a ser levados para o outro lado. Então, se o sujeito entra no cemitério hoje, faz sinal, pode fazer quanto sinal da cruz quiser, que um dia tu vai para lá mesmo, né? Não adianta você achar, entrar de costas, sair de frente, mas o que é isso, né? Então tem pessoas às vezes que passam em frente à nossa igreja, devido ao estilo dela, faz o sinal da cruz. Aí alguns irmãos falam, e lá pastor, eu digo, ainda bem, pior se ele cuspisse, né? Pelo menos depois que ele olha, quando ele ganha batismo, uns ficam sem graça, e outros dizem, já fiz, está feito, né? Porque na verdade é um sinal de respeito, que nós não mantemos entre nós, porque hoje não há mais necessidade. Os anglicanos, mesmo os de linha evangélica, ainda fazem, né? Esse sinal com esse mesmo sentido, não é sentido de proteger nada, nem de abençoar nada, mas no sentido de lembrar esse tipo de prática antiga. Muito bem, então hoje nós vamos ler, vamos dar uma paradinha no nosso estudo da Epístola aos Romanos e vamos ler Marcos capítulo 14, de 1 a 11. Vamos nos situar, eu tenho alternado os anos, né? Um ano eu falo sobre Pedro, que está inserido aqui nesse dia, da quarta-feira. No outro ano falo sobre a mulher que derramou o perfume sobre os cabelos de Jesus, e no outro ano eu falo sobre Judas, e aí a gente vai, agora voltou Judas, esse ano volta Judas, né? Fala, Daniel. Hein? Hoje é dia 4. Sim, 4 de abril, sim, me lembra. Hã? Hein? Ah, sim, tá certo, Luther King. Pois é, essa é uma data extremamente importante, né? Rapaz, eu tenho até o último sermão dele, que ele pregou poucas horas antes de morrer, coisa muito linda. E ele disse que finalmente estaria livre, né? E por isso tem lá no túmulo dele, finalmente livre. Marcos 14, de 1 a 11, isso mesmo, doutor Martin Luther King, em abril, que coincidiu, né, com a celebração da Páscoa. Vamos ler então, eu vou ler, como a minha Bíblia é a NVI, eu vou ler devagar, para os irmãos poderem fazendo aí as comparações com as suas e se entendendo, né? Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para
entregá-lo. Então isso se deu na quarta-feira, não é? Da chamada última semana de Jesus entre nós como um ser humano. Judas. Judas era um nome, irmãos, bastante comum em meio ao povo judeu. E ainda hoje são muitos os judeus que se chamam Judas, não é? Eles não têm esse problema que nós, dentro do contexto da sociedade cristã, tem com o nome Judas. Aqui, colocar o nome de alguém de Judas vai ficar meio complicado, né? Alguns até usam esse nome exatamente para ofender, para questionar, o caso daquela banda de rock de Judas Priest, né? Sacerdotes ou padres ou pregadores de Judas, né? Então tem uma intenção de machucar, de ferir, de ofender, de questionar. São jovens que não entendem muitas vezes, até porque também estão decepcionados com o tipo de cristianismo, né, que eles veem. Mas entre os judeus esse era um nome bastante comum e que tem um significado muito bonito. Judas quer dizer louvado. Judas vem de Judá. Judá dá origem à palavra judeu, né? Então o relacionamento não tem aí coisa ruim. Existem vários personagens da Bíblia com o nome de Judas. Um dos irmãos de Jesus Cristo chamava-se Judas. Na história de Israel, um dos maiores ícones da história israelita chamava-se Judas o Macabeu, que viveu por volta de 300 a.C. e que dirigiu uma revolta, né? E que conseguiu dar liberdade ao povo hebreu durante um bom tempo, e que foi ele que estabeleceu a casta do sumo sacerdócio como sacerdotes, líderes espirituais e ao mesmo tempo políticos, né? No tempo de Judas o Macabeu eram os sacerdotes que governavam a terra de Israel, que, como disse, ficou livre, né, do Império Macedônico e Grego, até que chegaram os romanos e acabaram com a liberdade deles. Mas o Judas que nos chama a atenção é o Judas Iscariotes, o traidor de Jesus Cristo, o que negociou Jesus Cristo por 30 moedas de prata, o equivalente a 4 semanas de trabalho de um operário. Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Pode ser por causa de uma vila que tinha o nome de Queriote e que fica na região de Moabe. Então talvez, não há certeza, ele tenha nascido nesta vila de Queriote, e como naquele tempo era muito comum isso, você ter o nome, não é, da cidade em que você nasceu, e isso vai seguir durante muito tempo. Na Idade Média é muito comum as pessoas terem sempre como segundo nome o nome da cidade, não é, da qual ele nasceu, da onde ele trabalhou, da onde ele se tornou importante. Isso vem desde os tempos antigos. Então, se ele tivesse nascido em Queriote, pode ser que esse Iscariotes tenha a ver com isso, mas também alguns dizem que não, que é mais certo, no caso, então, ele ter nascido numa outra vila chamada Quiriotes Esron, que fica na região de Hebron, também teria esse apelido. Alguns acham que não, que na verdade o título Iscariotes tem a ver com a palavra Sicarios, que vai dar origem a um outro nome, Iscaria, ou Iscariotes, que quer dizer assassino. É coincidência demais, aí de repente, das três eu acho que é a menos provável, né? Como se isso vai acabar dando ideia de que ele já nasceu para isso e essas coisas que a gente vai dar uma abordada aqui um pouco mais à frente. Seja como for, irmãos, o que sempre levanta indagações é o caráter desse Judas, o verdadeiro caráter desse Judas, sobre quem o evangelista diz após o seu suicídio: foi para o seu lugar. A grande questão que se levanta acerca de Judas tem a ver com aquelas escrituras que dão a impressão de que ele havia sido predeterminado, que ele nasceu com o papel de ser o traidor de Jesus, e que Jesus, nesse caso, o escolheu sabendo que ele teria de traí-lo, não é? Porque precisava que as profecias fossem cumpridas, e desde o princípio Jesus já conhecia Judas como tal, e por isso o escolheu, e por isso ele era chamado, como foi chamado em João 17:12, de o filho da
perdição. Sobre este tema existem as teorias do pré-determinismo e a teoria da permissão de Deus. Segundo os pré-deterministas, Judas nasceu para ser o traidor, e por isso alguns acham até que ele não era um ser humano normal. Há aqueles que dizem que Judas, na verdade, era um anjo decaído que se encarnou. Por isso Jesus, ao escolher os 12, disse: um de vocês, porém, é o diabo. Então, que essa expressão de Jesus, está lá em João 6,12, estava já querendo apontar Judas como, não como um ser humano, um ente, né, espiritual, um demoníaco que teria tomado a forma de um ser humano. Obviamente, irmãos, que essa teoria é muito boa para filme de terror, né? Um demônio encarnado que viria entrar no grupo dos apóstolos para fazer, olha, mas vamos raciocinar. Demônio encarnado não iria negociar com dinheiro, né, e nem comprar propriedade, porque lá em Atos 1,18, Pedro se refere a Judas, chamando-o de este homem, fala dele como tendo um lar, e citando o Salmo 109, quando você vai lá no Salmo 109, a palavra hebraica que está lá como lar é casa onde tem uma família. Então, ele tinha uma família. Se fosse um demônio, não teria uma família, não é? Na verdade, ele age como um ser humano desonesto, como um ser humano ganancioso, como tantos e tantos que nós conhecemos. Ao que tudo indica, o dinheiro era o ponto fraco de Judas, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que a palavra de Deus diz. Na teoria da permissão de Deus, lembra-se a questão de Jó, quando Deus dá a Satanás a permissão para tocar em Jó. Deus teria dado a Satanás a permissão para tentar a qualquer um dos 12. Todos os 12 estavam sujeitos a se tornarem no traidor de Jesus. Por isso Pedro foi visado, e chegou perto, né? Não traiu, mas negou, não é verdade? O problema dessa teoria está na pergunta: qual o interesse de Satanás? Qual seria o interesse de Satanás em que a profecia sobre o Messias se cumprisse? Satanás conhecia a profecia, que um se levantaria contra o seu próprio calcanhar, né? O Messias diz isso: um se levantará, aquele que come comigo à mesa, há de levantar contra mim o seu calcanhar. O diabo não queria que essas profecias se cumprissem, mas de qualquer maneira, Satanás entrou em Judas para levá-lo a fazer o que ele fez, é o que está lá escrito em João 13:27. Por quê? Porque nós achamos, irmãos, que a cruz, ela foi algo que apareceu no caminho de Jesus, colocada pelo diabo. Não, senhores. A cruz foi colocada por Deus no caminho. Era a maneira que Deus tinha para mostrar a gravidade do nosso pecado, a que ponto o nosso pecado nos afastou de Deus e o preço do nosso resgate. Jesus veio para morrer. Ele veio com a missão de morrer. É por isso que no jardim do Getsêmani, qual é a oração dele? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele percebe, ele sabe o quanto ia ser duro. Crucificação não era fácil. E não nos iludamos achando que Jesus, porque Jesus era completamente Deus. Sim, sempre foi completamente Deus, nunca deixou de ser Deus, mas era completamente homem. Naquele momento, a sua divindade, ela estava como que inoperante. Ele resiste a Satanás nos 40 dias, depois de 40 dias, e vence Satanás como um ser humano, irmãos. Por isso ele é o segundo Adão. Aquele sonho de Deus, aspas, né? Aquele ideal de Deus de criar um ser que voluntariamente o amasse, que tivesse liberdade para pecar, mas dissesse: não vou pecar, não quero pecar. E que Deus fez que isso, na ideia de Deus, aspas de novo, porque Deus sabe tudo antes, era de que Adão fizesse isso.
o primeiro Adão, mas o primeiro Adão não faz. Usa essa liberdade que Deus dá, o livre-arbítrio, para dizer não a Deus. E aí vamos dizer, bem, Deus fracassou. Fracassou com os anjos porque foi dar liberdade, livre-arbítrio aos anjos, e Lúcifer tomou lá aquela atitude dele, porque se achou, ficou com ciúme. Por que o louvor é só para ele? Eu sou tão importante, sou eu que faço isso ou aquilo. Segundo lá a linguagem lá de Ezequiel, né, extremamente figurada, mas que nos fala de alguém, de um querubim com uma beleza realmente indescritível. E aí caiu do céu, foi jogado, mas aí o Senhor preserva os anjos, talvez lhes tirando o livre-arbítrio, né? Os que permaneceram fiel e os outros que tomaram o lado de Lúcifer os lançam para serem presos no abismo, e são os anjos decaídos, etc. Mas Deus não desiste, por que o livre-arbítrio? Por que Lúcifer, num lugar onde não havia um mal, pensou no mal? Porque ao ser criado com livre-arbítrio, você tem o direito das opções. Deus não criou o mal, mas deu o direito de você optar pelo mal. Então quem cria o mal é o diabo, mas usando a opção que Deus deu para ele. Mas por que Deus queria isso? Porque Deus não queria anjos o amando obrigado. Deus queria louvor gratuito, Deus queria louvor voluntário. E quando acontece aquilo, ele faz uma outra raça, não com os poderes angelicais, mas quase como anjos, né? Como a Bíblia diz, que são seres humanos, a sua imagem e semelhança, com o mesmo propósito. Eu quero que eles me amem voluntariamente, mas para que isso seja verdade, eu tenho que dar direito a eles. Eu tenho que dar a eles o direito de escolher me amar, e não impor. E aí cria, e aí nós sabemos a história, Eva, Adão, não, desobedecem. E aí a gente diz, vamos usar assim a terminologia humana, coitado de Deus, né? Fracassou na primeira, na segunda, nem na primeira nem na segunda, Deus nunca fracassa. E Jesus Cristo, irmãos, é a evidência disso. Porque como ser humano, ali como ser humano, totalmente humano, ele diz ao pecado, não. Ele diz ao diabo, não. E ele então é chamado do segundo Adão. Ou seja, o homem, o ser humano, que cumpriu o que Deus queria. Mostrando, inclusive, que isso é possível, né? Da parte do ser humano. Então temos que tirar essa ideia em relação à cruz, de que Jesus, não, era dor demais, era sofrimento, mas ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas nunca deixou de ser humano. E quando ele sobe à cruz, irmãos, é um ser humano, seus gemidos eram autênticos, seu sofrimento era autêntico, sua dor era autêntica, a hemorragia que começa a acontecer no seu corpo, explodindo dentro do seu corpo, como acontecia com todos os demais crucificados, era autêntica. Deus não poupou ele sequer 1 milímetro do seu sofrimento. Preservou ele de outras coisas, os seus ossos serem quebrados, por uma questão também de profecia. Então quando ele grita na cruz, eu tenho sede, estava com sede mesmo, corpo ressequido, né? Já perdendo sangue, perdendo a água, por isso sai com a lança, não é? Do lado. Era uma necessidade física, e a gente gosta de pregar, gosta no sentido assim de lembrar, não é? Essa ironia da vida, porque eu já disse isso uma ou duas vezes nos meus sermões, o criador do Niagara Falls, o criador de tantas imensas cachoeiras de Foz do Iguaçu, o criador de todas as fontes de água do universo, tem que dizer, tenho sede. Ser humano, irmãos, totalmente ser humano. Por isso ele no Getsemane, ele percebe o que vai acontecer e diz, Senhor, se for possível, me poupa disso. Vai ser difícil demais. Mas seja a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque ele sabe que veio para isso. Então, na verdade, Satanás não queria que a cruz acontecesse. Não foi ele que montou a cruz. O problema, irmãos, é que Satanás ele é tão perverso, ele é tão estragado, né, na sua maneira de pensar, que ele vai para Judas, para que Judas provoque toda aquela situação, porque na verdade ele tem esperanças. Ele tem esperança de que Jesus, diante da realidade, quando Jesus começasse a encarar aquela realidade, porque o diabo sabia que ele estava ali como homem, por isso ousou,
dizer até aos filhos de Deus, você joga aí de cima, não é? Por isso ousou tocá-lo. Se os irmãos me perguntarem qual é um dos textos que eu mais fico assim impressionado na Bíblia, é o da tentação de Jesus, quando o evangelista diz que e o diabo o apanhou e o levou. O diabo pode pegar, irmãos, o Filho de Deus e levar lá para cima. Ele é atrevido. Mas por quê? Ele estava pegando no Deus? Não, estava pegando no ser humano. E aquele ser humano estava frágil. Podia ser tocado pelo diabo. O diabo só não pôde foi dominá-lo, porque foi completamente derrotado por ele. E quando Jesus é crucificado, a situação muda. Porque Paulo diz que as hostes do inferno foram expostas à vergonha. Então nem isso o diabo mais tem poder. Por isso é que eu e você somos quem? Seres humanos. No entanto, sobre nós a Bíblia diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Um poder, irmãos, extraordinário. Não há como você medir o poder de Satanás. Não temos como medir o poder de Satanás. No entanto, ele foge de mim e foge de você. Não é por causa de mim, nem por causa de você, mas por causa de Jesus Cristo. Mas você recebeu essa autoridade. Não importa se você é crente 10 anos, 20 anos, 30 anos, não é? Você tem essa autoridade. Resista, porque ele foge. Ele foge. Não é mais, ele não tem mais aquele poder diante da cruz, de chegar no meio da reunião, como tinha lá dos filhos de Deus, como chegou no caso de Jó, e a Bíblia diz que ele apareceu no meio da reunião dos filhos de Deus. E Deus, de onde você vem? Claro que Deus já sabia de tudo, mas é para mostrar o atrevimento. Vem aí de rodar pela terra e ver o que os homens estão fazendo. Você viu lá o meu servo Jó? Também, o senhor dá tudo para ele, cobre ele de riqueza, só queria o quê? Né? Aí vem aquela questão de Deus permitir. Claro que a poesia, uma porção de coisa envolvida, mas a lição é profunda. Atrevimento de Satanás. Que atrevimento ele tinha, que se confirma na tentação quando ele pega Jesus. Atrevimento que é batido na cruz do Calvário. Então o diabo não queria a cruz, não. Mas ele é tão perverso, ele é tão vil, que na cabeça dele passou isso. Não, de repente, quando ele chegar diante da crucificação, ele desiste. E aí a profecia vai por água abaixo, se fracassa. Porque ele sabe, irmão, das outras coisas, ele sabe do que está para acontecer para ele, e ele não desiste, ele continua, né? Na sua perversidade, na sua maldade, porque isso está na essência dele. Então, a outra questão, não foi Satanás que colocou a cruz, e essa ideia de que Satanás teria separado Judas para isso, o separou sim na intenção de que de repente a cruz acabasse não acontecendo, porque Jesus teria voltado atrás, mas ele teria que entrar em alguém. E ele teria recebido a permissão de Deus e tentar qualquer um dos 12. Mas foi Judas quem deu a chance, deu a oportunidade. A outra questão tem a ver com o conhecimento de Jesus. Quando Jesus escolheu os 12, ele realmente sabia que Judas era o traidor? E alguém vai dizer assim: mas isso aí é heresia, pastor. Heresia o quê? Dizer que ele não sabia? No momento da escolha, eu creio que ele não sabia. Não sabia não é porque não podia, não sabia porque não devia saber. Exemplo, o dia da volta do Filho do Homem, quem sabe? O que ele disse? Só o Pai. O Filho não sabe. Mas ele não era Deus? Deus não sabe todas as coisas? Sim, mas a sua divindade estava inoperante. Como homem, ele não devia saber. Não é que não pudesse. Se ele dissesse: mas eu quero saber, ele ia saber. Nada estava impedido a ele. Então eu creio, irmãos, que no momento que ele escolhe os 12, ele não sabe qual dos 12 vai ser o traidor. Um de vocês é o diabo, mas ele não sabe quem é. Mas logo vai descobrir. João disse que logo no início, né, ele já sabia. Já sabia por quê? Foi só ver a conduta. Jesus era um mestre por excelência, irmãos. Jesus era um mestre da sensibilidade. Leiam os livros do Cury sobre isso, espetacular, não é? Augusto Cury, sobre o mestre da sensibilidade, espetacular. E ele vai mostrando exemplo, né? A sensibilidade de Jesus na maneira de falar. Então ele percebe, logo sabe quem é.
Era fácil ver nos 12 as atitudes, e ele então, a partir dos primeiros dias, já sabe. Mas no momento da escolha, eu acho muito difícil, porque ficaria uma coisa assim, meia, assim como que tirando a responsabilidade de Judas. Porque se ele foi atraído para o apostolado, e já com separado para atrair, e Jesus já sabia que era ele, e o atraiu para os 12, e o colocou no grupo, vamos ser honestos, na verdade ele não é tão culpado de ser o traidor, ele não teve escolha. Mas eu acho que ele teve escolha sim. E por isso Jesus se privou de saber naquele momento quem era, mesmo sabendo que teria que haver um para fazer isso, para que ele pudesse então escolher os 12 sem problemas. E é bom que a gente saiba que não teria que ser um dos 12. Quando o texto diz aquele que come comigo, significa pessoas próximas a de Jesus, não teria que ser necessariamente dos 12, poderia ser um dos outros seguidores de Jesus, um dos discípulos chegados. Há uma ideia muito forte, e essa ideia vem desde os tempos primitivos do cristianismo, de que o autor do Evangelho de João não era o João apóstolo, era um João que morava em Jerusalém. Por isso é que Jesus dá a Maria, pede que ele cuide de Maria, porque eles argumentam que os apóstolos vão se tornar fugitivos, não tinham como cuidar de Maria. E por isso aquele João que deitava no peito de Jesus, que seria uma pessoa de posses, e que estava sempre pertinho de Jesus, mas não fazia parte do apostolado, o João apóstolo é outro, né? E que ele então seria esse João o autor do Evangelho, e era uma pessoa tremendamente próxima. Havia outras pessoas próximas de Jesus, tão chegadas quanto aos discípulos, só não caminhavam com ele, só não andavam com ele, e isso é que fazia grande diferença. Não estou dizendo a tradição em relação ao João apóstolo como autor do quarto evangelho, que também é muito forte, também é muito antiga, mas isso existe. Quando a gente estuda a história do cristianismo tem que enfrentar, não é? Essas coisas todas também não muda nada, as verdades que lá aconteceram. Então é preferível pensar que Jesus não sabia, mas simplesmente também dizer que ele não sabia, parece que nos coloca diante de um Jesus impotente. Então seria essa a outra teoria. Jesus podia saber tudo o que quisesse saber, mas ele a si mesmo se limitava. Por isso o dia da volta do Filho do Homem, ele, Jesus, não sabia, mas somente o Pai. Não sabia porque não é porque não pudesse saber, mas porque não devia saber. Da mesma forma, então, se diz, ele sabia que um dos 12 seria o traidor, por isso ele disse, quando escolheu um de vocês é o diabo, mas ele não sabia quem era. Não sabia quem era, não porque não pudesse saber, mas sim porque não convinha saber. Quando nós dizemos que Deus, irmãos, é onisciente, nós entendemos que Deus é onisciente porque é Deus. Mas o atributo de ser onisciente está sob o controle de Deus. Ser onisciente não pode ser maior do que Deus. Vê se os irmãos conseguem acompanhar o meu raciocínio. Nada está acima de Deus, nem a sua vontade. Quem controla a vontade dele é Ele. Desculpa, meu bronquite está voltando depois de tantos anos, mas Deus seja louvado. Procurar o Dr. Bruno lá com a bombinha dele, dá um jeito. Yeah? Ou minha filha, que é médica, que tem, de vez em quando me tira das crises aí. Eu voltei essa semana, foi complicado. Mas vamos voltar ao nosso raciocínio. Olha aqui. Se Deus é onisciente, não quer dizer que por ser onisciente, Ele é obrigado a saber de todas as coisas antes que elas aconteçam, porque do momento em que Ele é obrigado a alguma coisa, Ele já está sobre esta coisa. Deus não está sobre nada, está sobre tudo, inclusive sobre os seus atributos naturais. Então, o fato de nós dizermos que Deus é onisciente, temos que entender que ser onisciente não é mais poderoso do que o próprio Deus. Deus não é onisciente porque, de repente, se não lhe aprouver, se lhe aprouver não saber de alguma coisa que vai acontecer, se ele achar que não deve saber, ninguém pode dizer, não, mas você não pode fazer isso, você é Deus, é onisciente, não tem como. Não, tem como, se ele quiser, tem como. Como Deus, criador de todas as coisas, como Deus não está preso ao tempo, irmãos, isso é outra coisa também que dá um nó na cabeça da gente. Deus não tem passado, não tem presente, nem futuro, tá? As coisas
acontecem, já aconteceram, etc. e tal, como Criador. Mas exatamente porque a gente tem uma enorme dificuldade de alcançar isso, é uma dimensão que não é nossa, é uma dimensão de Deus, Deus se reduz a ser humano. Deus se faz um ser humano como a gente. E como esse ser humano, então Deus tem passado, tem presente, tem futuro. E aí ele pode limitar o seu conhecimento. Ele aceita e entende que precisa, não é, limitar o seu conhecimento, que é o caso de Deus em Cristo Jesus. Deus como um filho, não é? Não Deus como pai, mas Deus como um filho. Ele então pode saber de tudo o que está para acontecer, mas acha que algumas coisas não era a hora de saber. A gente vai ter outros exemplos, ainda não muito claros, mas você vai acompanhando algumas atitudes de Jesus. Algumas horas ele sabia, e sabendo que ia no coração deles, outra hora parecia que ele foi pego de surpresa, parecia, né? De repente ele some do meio da multidão, ninguém sabe onde ele foi, queriam jogá-lo de um abismo, e, acho que foi em Cafarnaum, não tenho certeza. Ele desaparece, né? Mas outras ocasiões não faz isso. Então há um momento que você tem que fazer, há um momento que não é para fazer, que está na mente dele, né? Infinita sabedoria, o filho amado. De qualquer forma, o caráter de Judas é que vai denunciá-lo. O evangelista João diz que ele era ladrão. Alguns dizem que João escreveu isso depois que... Escreveu realmente, o evangelho foi escrito depois, né? Que aconteceu a traição, que aconteceu a venda. E que depois é que João escreveu sobre isso e disse que ele roubava a tesouraria dos discípulos. Outros dizem que não, que eles sabiam, até os próprios apóstolos já tinham desconfiança, e Jesus sabia, mas que Jesus deixou para ver até onde ia. Até onde ia. É meio complicado, mas pode ser. Por que Judas está na mesa na hora da ceia? E Jesus já sabia que ele já tinha feito o acordo com os principais dos sacerdotes. Mas por que Jesus não o expulsa? Por que Jesus o tem ao seu lado para a celebração da ceia? Lembra-se daquele sermão que eu fiz? Amigo, aqui vieste. Lembra-se de Jesus chamando Judas de amigo? Era a chance, irmãos, era a chance, mais uma chance. Eu estou te dando mais uma chance. Eu sei que você me vendeu, mas eu te trouxe para a mesa da ceia, não foi para denunciar Judas e acabar com ele, não. Foi para dizer assim, outra chance eu estou te dando. Vê se você pensa, olha o que você está fazendo. Pega os evangelhos, faz uma comparação, e os irmãos vão ver o seguinte, que há dois momentos diferentes. Há um momento em que Jesus denuncia Judas, mas um evangelista diz que Jesus falou com Judas e outro Jesus fala com os discípulos. Houve realmente duas coisas ali, embora a princípio pareça que foi uma coisa só. O que deve ter acontecido foi isso. Jesus chegou bem pertinho de Judas e disse, eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo. O que tiver que você fazer, faça agora, faça depressa. E depois ele faz a denúncia e Judas sai, não é isso, da reunião. Mas fica ali, queridos, até o momento para ter mais uma chance. Daí no Getsêmani, quando Judas chega, né? Qual é a recepção? Aqui vieste, amigo. Foi onde eu peguei para fazer a mensagem, né? Aqui vieste, amigo. Esse amigo era deboche? Jesus não era debochado. Esse amigo era ironia? Não. Jesus queria ser amigo de Judas, mesmo depois de Judas ter feito o que nós chamamos aquela lambança toda. E se ele dissesse, se ele entendesse aquele amigo, porque Judas não vem ainda dar um beijo nele, dá um beijo nele, então amigo, aqui que você veio, olha, mais uma chance, estou te chamando de amigo, você me beijou, eu estou te chamando de amigo, para o que você está fazendo. Jesus seria levado preso, queridos, de qualquer forma, né? Porque ele já tinha denunciado, mas Judas não teria caído na situação que caiu. Então é uma questão de caráter mesmo, né? Era um homem que esteve com os outros, que ouviu o que os outros ouviram, que foi aonde os outros foram,
Aonde está escrito que Judas não foi com aqueles 70? Lugar nenhum. E o que foi que os 70 fizeram, incluindo os 12? Curaram enfermos, repreenderam demônios e voltaram alegres, né? E Jesus até dá uma cortada um pouco na alegria deles. Vocês estão alegres porque fizeram isso e aquilo no meu nome? Alegres porque o nome de vocês está no livro da vida. Esse é o grande motivo da alegria de vocês. Quem é que disse que Judas não estava ali no meio? Tem nada que diz que não estava, e é o que tudo indica que estava. Porque se não tivesse ido, o evangelista diria, mas Judas disse que estava com dor de cabeça, ou com dor no estômago, não foi. Não, ele foi, e volta também com aquela euforia toda. Viu o que os outros viram, mas não sentiu o que os outros sentiram. E é preciso, irmãos, que a gente tome cuidado, e aí vem a lição para os dias de hoje, né, em relação a nós, de que muitas vezes a gente pode estar na igreja numa situação como esta, vendo o que os outros estão vendo, ouvindo o que os outros estão vendo, mas não sentindo o que as outras pessoas estão sentindo. E a gente pode estar muito próximo, né, de uma traição. É claro que se você um dia teve um encontro pessoal com Jesus, o máximo que você vai fazer é o que Pedro fez. No momento de fraqueza, dizer, não sigo ele não é? Mas traí-lo não, depois você volta atrás. Mas há pessoas que vão se acostumando, irmãos, e vão vivendo essa vida cristã, de igreja, e daqui a pouco não sentem mais nada e começam a viver aqui como se fosse um teatro, e essa situação é muito perigosa. Há estudos psicológicos que são feitos sobre Judas, não tem ajudado muito, né? Questão de dinheiro, questão de inveja dos outros discípulos, essa questão de que Judas cria firmemente de que Jesus era o Messias, como os discípulos também criam, não é? E de que ele seria um Messias para restaurar Israel, para dar o poder a Israel, para dar a glória à nação de Israel em termos políticos, e que ele, quando viu que Jesus não estava querendo assumir isso, mas estava aceitando morrer, então ele provoca essa situação. Isso é uma história muito antiga, vem lá desde o 2º século, né? Há essa história no Evangelho de Judas, que foi aí badalada aí por volta de 2004, 2005, não sei, mais ou menos, mas que já era conhecido dos cristãos primitivos. Acho que Jerônimo fala no século V desse Evangelho, mas que foi chamado de apócrifo, porque está em desacordo, né? E aí vem essas historinhas desse pessoal, livros que a igreja escondeu, porque não se pode saber a verdade. Não escondeu nada, irmãos, é que simplesmente se entendeu que aquilo não tinha, porque ou você tinha que optar, ou você optava pelos evangelhos que nós temos no Novo Testamento, ou vai optar por essas coisas, porque quando você lê essas coisas, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Evangelho de Filipe, o Apocalipse de Pedro, e o Evangelho de Judas, o Evangelho de Pilatos, o Evangelho da Infância, são livros antiquíssimos que foram escritos por cristãos daquela época, mas que não podiam ser inspirados, porque se fossem inspirados, os 4 evangelhos estavam mentindo. Porque é só ler e você percebe que um contraria o outro assim de uma forma gritante. Então simplesmente não foi colocado no cânon, porque não tinha a ver com as coisas que ensinavam. Então isso não é verdade. O fato de ter essa história muito antiga, de que Judas provocou Jesus, e que depois voltou, e que Jesus agradeceu, isso é mesmo historinha para boi dormir, não é isso? Ficamos aqui, irmãos, então, encerrando, porque é sempre um personagem de triste memória, né? Que Judas viveu naquele estágio das Escrituras, que, como eu disse, deve servir de alerta para nós, porque há esse grande perigo de sermos indiferentes para com Jesus Cristo, mesmo estando na companhia dele, porque estamos com seus verdadeiros companheiros, mas não compartilhamos do seu espírito. Judas vai sair dos evangelhos como um homem condenado e perdido, mas porque assim ele escolheu. Isso foi escolha dele, e Deus confirmou essa escolha, essa espantosa e desastrosa escolha, mas não porque ele tenha nascido com a função predeterminada de ser o traidor. Como eu disse, outro poderia ter traído, mas o caráter dele favoreceu isso, né? O tipo de gente que ele era favoreceu que o diabo entrasse e invadisse a sua vida. Vamos lembrar lá da palavra
não sei se, quando diz que nós somos tentados pelas nossas concupiscências, ou seja, a tentação vem e você dá espaço, né? Você sente raiva, irai-vos, mas não pequem, irai-vos, mas não pequeis. O que é isso? Você tem raiva de alguma coisa, até raiva de uma pessoa naquele momento, você deu o espaço para Satanás entrar. Se você ficar ali, você controlar, o diabo não entra. Agora, querido, se você alimentar aquilo, aí ele entra. E aí ele vai começar a dizer, dá uma bofetada nele, dá uma facada nele, dá um tiro nele, pisa nele, passa com o carro em cima. Porque aí não tem como parar. Não é? Por que Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher que não lhe pertence, já adulterou? Não tem como você não olhar. Nós somos cegos. O que é o olhar? A palavra bíblica ali é o olhar intensamente, manter o olhar, repetir o olhar. Olhou, desviou. Billy Graham dizia assim, olha a primeira vez, já não olha a segunda. Não é? Porque se insistir, a brecha abre. E aí o diabo começa, rapaz, olha só. E você começa, daqui a pouco está envolvido. Então é raiva. Qualquer pecado, todo pecado começa em você. Nunca se esqueça da palavra de Deus a Caim. Caim, por que seu semblante está assim? Caim, o pecado está à porta. Cabe você dominá-lo. Tá? A responsabilidade é nossa, irmãos, muito grande. Então, se você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito Santo morando em você, a sua força é grande para você dizer não vou cair não, por amor a Jesus não vou fazer isso não. Na hora que a gente acaba se entregando, fraqueja, não é? E sofre, como sofremos por essas coisas, mas nós somos mais do que vencedores, queridos, exatamente por essa força que a gente tem do Espírito Santo de Deus. Então, nessa quarta-feira, início da primeira caminhada ali de Jesus, depois de coisa tão bonita daquela moça, daquela mulher, né? Ter perfumado Jesus, derramado, aquela coisa toda, me aparece o sujeito Judas. Mas alguns brincam aqui na igreja dizendo que nós não temos programação sábado, né? Nós temos na quarta, na quinta, na sexta e no domingo, 6 horas da manhã. Sábado é para a gente malhar o Judas. Não. Não adianta malhar o Judas. Não tem nada a ver com isso, não. E não se esqueçam, então, irmãos, de que sexta-feira, às 10 horas, e domingo, 6 horas da manhã, o culto da ressurreição. Nós já vivemos o Cristo ressuscitado, não precisamos de um domingo específico para lembrar isso, mas a gente aproveita, como eu disse, o calendário para a gente dar uma ênfase, né, mais bonita. E diz, irmão, sabe como esse culto é bonito, né? E por isso que a igreja enche. E olha, venha domingo, porque domingo os irmãos vão ter aí uma coisa muito bonita para testemunharem, e os irmãos vão ser muito gratos a Deus por fazerem parte dessa igreja, que não é melhor do que nenhuma, não é outra, é tão somente a igreja de Cristo, preocupada em se colocar no centro da vontade de Deus, mas isso tem tudo a ver com cada um de vocês, não é o pastor, não são os diáconos, cada um de nós tem tido essa preocupação, e os que têm realmente tido essa preocupação vão se sentir gratificados, não só pela recordação da ressurreição, que a gente faz todos os dias, mas pelo que os irmãos vão poder ouvir, pela graça de Deus, em meio a esse culto. Venham assim, 6 horas em ponto, porque começa aquele hino bonito, né, que o pessoal canta aí, o grupo especial canta, que já nos emociona muito. E é uma oportunidade de você bater um papo depois que o culto acaba, a gente vai tomar aquele café gostoso, canjica, bolo, etc. Então, joga um pouco de conversa fora, né? Conhece alguém que já está novo aqui, você não sabe quem é. Depois a gente começa a escola dominical e vai mais cedo para casa. No domingo que a gente termina mais cedo, tá bom? Não vou mais além, porque já está muito tarde. Vamos orar então, queridos, agradecendo a Deus essa oportunidade mais que o Senhor nos dá de falar da sua palavra. Deus abençoe cada um dos irmãos. Os irmãos não estão aqui porque por acaso o Senhor os trouxe aqui, tá bom? Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esses momentos de oração, quando te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, mesmo diante dos momentos difíceis, desafiadores da nossa vida. Tu tens sido, ó Deus, fiel, tu tens sido misericordioso conosco, mas também, Senhor, nós abrimos os nossos corações, falando das nossas angústias, das nossas necessidades, dos nossos temores, e como é bom, Senhor, saber
que estamos diante do teu trono de graça, podendo te chamar de papai, Pai nosso. Mediante o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mediante a intercessão do Espírito Santo, que nos ajuda a orar, porque não sabemos pedir o que realmente precisamos, ó Deus. É bom saber que vamos voltar para as nossas casas diferente da maneira como nós entramos. Então, Senhor, guarda-nos por tua misericórdia, livra-nos dos males da noite, protege-nos das maldades dos homens perversos nesses dias tão difíceis. Prepara-nos, ó Deus, para as demais celebrações desta semana, para fortalecimento da fé, para edificação do teu povo, para encontro de almas com o Senhor Jesus. É a nossa oração em nome dele. Amém e amém.